tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma reflexão, mais um estudo que possa, esse texto que eu trouxe para vocês, para a gente estudar, possa refletir, dar reflexões muito importantes para nós. Então, para iniciarmos, vamos realizar nossa oração inicial, para que tenhamos uma ótima semana e que os amigos espirituais possam estar conosco em todos os momentos de nossa vida. Querido Pai, Mestre amado Jesus, que o Senhor possa estar presente em nossas vidas, junto dos nossos familiares, em nossos lares e presente em todas as nossas tarefas diárias. Que Jesus conforte o coração de cada um que esteja necessitando de mais amor, paz, mais saúde, mais harmonia, e que assim a equipe espiritual possa caminhar em sua paz, ofertando este amor divino a todos os habitantes do nosso planeta. Muito obrigada, Senhor, obrigada aos amigos espirituais, que assim seja. Então, hoje eu trouxe para a gente conversar um texto do livro Cartas e Crônicas, do Chico Xavier, e são várias crônicas, cartinhas que tem ali. Cada capítulo é um texto diferente. E aí eu peguei o texto, o quarto item, quarto capítulo, chama-se Treino para a Morte. Aí antes de eu lê-lo, antes de eu estudá-lo para ver como é que eu ia abordar, como é que o autor, o espírito traz o texto para nós, fiquei pensando, nossa, um treino para a morte. Então, será que ele quer dizer um preparo para que a única certeza que a gente tem é a morte? Será que é um preparo para a gente chegar ao desencarne? E aí eu encontrei uma, uns memes nas redes sociais, achei um que estava assim, com uma cara de um cachorrinho assustado, com o seguinte texto, assim, ó, eu tô com medo de perguntar para Deus onde foi que eu errei, e ele já ter um PowerPoint com a apresentação toda preparada. Já pensou quando chegarmos né, no desencarne? E é o que a gente lê nos livros, nas narrações, que realmente tem um filme da nossa vida, tudo que aconteceu, todo o contexto da nossa encarnação, a última que vivemos. E aí perguntar os erros, se vai estar lá, todo um preparado do que nós aprontamos, que nós fizemos, que nós não cumprimos. Então, o texto lá que Chico psicografa, eu vou estar trazendo algumas frases já lidas, eu vou ler para vocês alguns pedaços que eu achei importante, não dá para fazer um resumo. É muito bom o conteúdo dele. Tirei algumas partes, outras eu pulei. É um textinho bem curto. E ele começa assim, ó. Preocupado com a sobrevivência além do túmulo, você pergunta espantado como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para as surpresas da morte. Então, essa é a minha primeira colocação quando pensei nesse título, né? Quando eu li esse título, eu falei, nossa, como vou me treinar para essa morte, né? Essa surpresa do que eu vou encontrar no além, o que eu vou encontrar quando desencarnar. E ele continua que a indagação é curiosa e realmente dá o que pensar. Creia, contudo, que por enquanto não é muito fácil preparar tecnicamente um companheiro à frente da peregrinação infalível. Então, ele mesmo diz: não consigo treinar, preparar alguém para uma situação que é infalível, vai acontecer de qualquer modo, né? E aí, tirando algumas outras partes, eu encontrei o seguinte parágrafo importante. A rigor, a religião deve orientar as realizações do espírito, assim como a ciência dirige todos os assuntos pertinentes à vida material. Então, vamos lá. A religião vai nos orientar a rigor, né? A gente lê os livros, seja os romances, doutrinários, de estudo,
assim como a ciência também vai direcionar as questões da vida material. E ele continua. Entretanto, a religião, até certo ponto, permanece jungida ao superficialismo do sacerdócio, sem tocar a profundez da alma. Então, até certo ponto, ela vai ficar ali superficial, que não dá para a religião contemplar todas as questões em volta em torno de um assunto, mesmo porque tem questões que nós não vamos conseguir compreender mesmo, né? E aí ele começa assim, e eu denominei de como fazer, que é o início. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Então, ele pede que a gente vá diminuindo dia a dia, gradativamente, a volúpia, a vontade excessiva de comer carne de animais. Ele fala que o cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Aquela aquela digestão da carne dentro do nosso corpo é uma carne apodrecendo, né? Então, ela dá esse tormento. Ele, ele refere-se que nós não estamos muito longe dos nossos antepassados, aqueles dos canibais. Essa é uma conotação desse espírito da psicografia aqui do Chico, que traz sobre este assunto, este tema. É claro que dá uma reflexão grande de a gente abordar diversas formas sobre o assunto, mas não é o contexto hoje. No entanto, cabe sim a gente pensar nos exageros, principalmente agora, as festas de finais de ano, né? Não exagerar tanto. Mas eu não vou aqui bater a temática de que, parem de comer carne, o espiritismo tem que ser vegetariano, o espírita tem que ser vegetariano. Não vai ser essa frente que eu vou aqui lutar, que eu vou falar. É necessário, sim, em trabalhos que a gente precisa diminuir ou tirar a alimentação, a alimentação das carnes. Sim, se faz necessário para o preparo daquele trabalho dentro de uma casa espírita. Mas não vou aqui falar para a gente simplesmente pegar, ó, a partir de hoje não como mais carne. Nós podemos diminuir, podemos nos habituar com outros tipos de alimentos que são tão importantes quanto. Ele continua falando e ele vai falar sobre o uso abusivo do fumo e do álcool. Então, todas essas referências que ele dá, tanto da carne quanto do fumo, do álcool, são coisas que a gente não vai ter no plano espiritual. Por exemplo, após o desencarne. Nós não vamos ter esse tipo de comida, nós não vamos ter o cigarro, nós não vamos ter a bebida alcoólica. Então, são já situações de preparo para esse desencarne. Entendem como ele traz o assunto? Então, ele fala: olha, por mais aflitivas lhe pareçam as crises do estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta, de se render à tentação dos narcóticos. Então, por mais que sejam duras as lutas do dia a dia, a gente não deve ficar caindo no uso excessivo de drogas, álcool ou até do cigarro. E ele continua: e o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Então, ele se refere lá ao plano espiritual, que acaba, em nome do amor, trazendo algumas excessivas, né? Algumas questões excessivas que a pessoa fez o abuso durante sua encarnação. E depois ele fala sobre o dinheiro, sobre a herança, sobre as posses terrestres. Ele coloca assim: se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adia, não adia doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Doemos, doe, faça caridade material também, caso, como ele fala, né, esteja querendo isso, né? Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Ou
o uso abusivo também, o excessivo do dinheiro, quanto eu quero ter o poder do dinheiro, quanto eu quero ter o controle daquilo, no desencarne a pessoa acaba sofrendo até mais porque não tem mais esse recurso. E aí, ele vai falar sobre a família. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto, e se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Sabe, deixar tudo em ordem, porque vem as doenças fulminatórias de surpresa e pode sim a gente desencarnar. Hoje mesmo, daqui a pouco, amanhã, e a gente pode deixar muita coisa para a família organizar depois. Ele fala sobre isso. E ele continua. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Essa parte achei assim muito diferente. Olha só, não se apegue demais à sua família. Olha só como ele coloca. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que por isso mesmo agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Então, sabe aquela coisa da gente se apegar, ficar muito presa à pessoa aqui da família e ao desencarnar não consigo me desligar dela? Quantos espíritos a gente atende que fica preso a isso? Aquela pessoa, ao marido, a esposa, filhos. E aí a gente vai ter esse rompimento de laços momentaneamente, temporariamente, que depois a gente vai se reencontrar. Mas até ele fala assim, ah, e ainda mesmo que seja, não seja da sua vontade, ainda vão ficar aqui e ainda vão falar mal, né? Não vai, não vai ser do seu jeito, do jeito que você achava que aquela pessoa é. Pode ser que você tenha surpresas, porque você vai ver eles reagindo de uma forma diferente, porque você não está mais perto. Aí ele continua. Não se esqueça de que, no estado presente da educação terrestre, se alguns afeiçoados lhe registrarem a presença extraterrena, depois dos funerais, na certa intimá-lo-ão a descer aos infernos, receando-lhe a volta inoportuna. Sabe aquela coisa assim? É, a pessoa tá lá chorando, lastimando muito a morte, o desencarne daquela pessoa amada, pessoa querida. Mas se você aparecer em espírito para ela, ele vai mandar você para os infernos, como dizem, né? Alma penada, volta para o outro mundo. Sabe, ele tira um pouco de sarro nessa coisa toda. Ele é bem sarcástico nas suas colocações, eu achei engraçado esse texto. E aí ele fala que vai assustar, você vai acabar assustando os seus entes queridos e eles vão espantar você de uma forma desagradável. E aí ele traz uma mensagem de assim, ó, continue, siga os seus caminhos. Então, ele coloca assim: se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, olha só, já temos o Espiritismo que nos traz tantos confortos e reconfortos em nossas vidas. Viva de acordo com os preceitos que abraça. Ela me traz conforto, ela me traz paz, vamos viver conforme ela. Ele coloca: é horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho, sem equilibrar-se dentro dele. Então, a gente já conhecendo, a gente precisa fazer, colocar em prática, né? Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Achei também fantástico o jeito que ele coloca, porque é assim, ó, fique tentando agradar a todos. É, convença que se você não colocar uma simpatia nas pessoas, que você não simpatizar-se com algumas pessoas, tem que lembrar que também tem pessoas que não gostam da gente. Que tem gente que ainda só nos suporta. Essa é a realidade, a gente precisa lembrar disso. E aí ele coloca:
Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Acho ele fantástico nas colocações. E ele continua: trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Então, o trabalho que ele coloca aqui, gente, tem conotações diversas. Trabalho material, trabalho espiritual, o trabalho em nos reformar, em nos modificar, o trabalho como ocupação mesmo nosso, para nossa própria evolução, para o nosso aprendizado e cumprimento dos nossos deveres. Fundamental essa questão. E finalmente, ele coloca: quanto ao mais, não se canse, nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não lhe posso dizer. Então, não nos não exageremos as coisas, não nos cansemos em excesso, porque um dia é certeza, a morte vai lhe oferecer o cartão de visita e vai nos impor tudo aquilo que a gente tem de conhecimento, vai nos cobrar, olha, você sabia disso, olha, você tinha conhecimento disso da doutrina espírita e você não efetuou, não cumpriu, não colocou em prática. Então ele coloca o quanto a gente não podemos perder tempo, podemos sim utilizar da melhor maneira possível os nossos recursos materiais, espirituais e todos os nossos conhecimentos, porque a gente sabe que uma hora a gente vai desencarnar. E aí a gente, como nós estamos preparados para isso? Então esse é o texto do treino para a morte. Será que estamos treinando para esse desencarne? Estamos sabendo que sim, eu desencarnar amanhã. Será que eu cumpri, concretizei aquilo que eu era, que já estava nos meus planos encarnatórios de fazer? Será que eu cumpri certinho o que era o ideal eu fazer nessa encarnação? Como estão nossos atos, nossas ações, nossos pensamentos? Então é interessantíssimo esse texto, vale muito a pena ler. Tem PDF na internet para baixar. Aproveitem, leiam um livro. Livros espíritas são especiais, é importantíssimo a gente lê-los. Um livro antigo, já do Chico, Cartas e Crônicas. Aproveitem, espero que a reflexão de hoje possa ter feito algum sentido nesse finalzinho de ano, que possa fazer todo sentido, porque é um momento da gente resumir o ano, refletir como foi esse ano, é um preparo também para a gente recomeçar um ano seguinte, se assim for predestinado para que nós continuemos, tá bem? Então fiquem todos com Deus, não vou vê-los mais esse ano, ótimas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos. Muito obrigada, fiquem todos com Deus, que assim seja. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz, que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz
entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando e retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante, que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas.
Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo o poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem. Que assim seja.